Opa, nesse vídeo aqui eu tomei uma inspiração nesse artigo aqui que falava que o DeMar DeRozan, né, alguns executivos e scouts, os olheiros, né, consideraram essa aquisição do DeMar DeRozan como sendo a pior contratação da Free Agency, né, nesse período de agência livre. E você pode ter até olhado essa informação e ficado meio confuso, mas como assim o DeRozan é super bom? Por que eles estão considerando isso daí como sendo uma troca ruim? E eu resolvi fazer um tipo de vídeo para ensinar você, para explicar por que acontecem algumas trocas, o que tem que ser levado mais em consideração nessas trocas e aquisições, não somente a questão do talento, né, que é relativamente óbvio. Então quando você vê, eu queria o DeRozan no meu time, claro, é ótimo, mas quais são os outros fatores que também devem ser levados em consideração quando você vê uma equipe adquirindo um jogador via troca ou via contratação, tá? Nesse vídeo aqui eu listei 10 fatores que são super importantes a gente considerar e a gente vai explicar cada um deles. Eu também separei alguns exemplos para mostrar sobre alguns deles que pode precisar de algum detalhe um pouquinho a mais, tá bom? Vamos lá! Antes de começar, se lembra de se inscrever no canal, tá? Eu também quero chegar aqui nos 1000 inscritos para eu poder fazer umas lives. Eu normalmente jogo basquete aqui embaixo, eu quero mostrar aí algumas coisas. Se você também quer aprender a jogar mais, a gente vai conversando num ritmo mais fluido aí, tá? Então, ajuda se inscrevendo no canal, curtindo aqui, para que mais pessoas vejam esse conteúdo. Então, vamos lá. Os 10 fatores aqui que eu listei. O primeiro deles, questão de talento, né? Isso aí é meio óbvio. Então, quando você olha um jogador, você fala, esse cara aqui é muito bom, ia ser muito bom ter na equipe. Só que você não pode ver isso daí como sendo a única razão. Essa daqui é a que a maioria dos fãs mais casuais, né, tem como percepção. Quando vê um nome grande, ou vê alguma estatística e adiciona a equipe, você fala, nossa, isso aqui vai ser muito bom. Mas a gente também tem que analisar alguns fatores. Por exemplo, o DeRozan, né, uma coisa que aconteceu muito clara no ano passado, quando o New Orleans Pelicans estava com o Eric Bledsoe e o Steven Adams, não era um bom encaixe na equipe, né? Eles adquiriram o Steven Adams, né, que é o pivôzão lá, que era do Oklahoma City Thunder, jogou bastante com o Westbrook, adquiriram ele e para juntar junto com o Zion Williamson. O Zion não é um bom arremessador, o Steven Adams não arremessa nada de fora e o Eric Bledsoe também é um mau arremessador de fora. Então isso acabava sendo um mau encaixe na equipe e uma das razões do porquê o New Orleans Pelicans não desempenhou bem no ano passado. Aqui o que a gente também pode considerar no time do Chicago Bulls é que o DeRozan também não espaça muito bem. Ele arremessa muito bem de média distância, mas de longa distância nem tanto. Tem algumas pessoas falando isso, mas eu acho que não vai ser um problema, porque o Lonzo já conseguiu evoluir bem nos arremessos, tem o Lavine, o Vucevic é um ótimo arremessador para a posição 5 também. Então eles têm essa versatilidade, eu não vejo isso como um problema, tá? Mas tem que sempre analisar como que o talento vai se encaixar na equipe. Indo também em relação a essa movimentação, esse sign and trade que teve do DeRozan, a gente precisa analisar a timeline, a linha do tempo dos jogadores em relação ao talento. Normalmente os jogadores atingem o seu ápice de performance por volta dos 27 até os 31, 32 anos no máximo, tá? Como que tá essa timeline do Chicago Bulls? A gente tem o Lonzo Ball, que se não me engano tá com 23 ou 24 anos, o Lavine que tá com 25, né? São os dois jogadores mais jovens aí com mais talento. E a gente tem o outro extremo que vai ter o DeRozan com 32 e o Vucevic vai fazer 31 já, se eu não me engano. Também tem o Patrick Williams, né, que é o jogador da posição 4 aí, que foi um novato super promissor no ano passado, que é um grande X-Factor aí, né? Se ele jogar super bem, o teto do Bulls pode ser bem maior, mas se ele não desempenhar tão bem, ele é super novo ainda, né? Não tem uma expectativa gigante nele ainda nesse ano, talvez o Bulls não tenha uma performance tão boa assim. Então, pensa assim, daqui uns 2 anos o DeRozan já vai estar num claro declínio, ao mesmo tempo em que o Lavine e o Lonzo Ball estão numa crescente, o Patrick Williams também. Só que o DeRozan e o Vucevic podem começar a cair. Será que é interessante você ter esse momento? Ou será que é interessante você ter todos os jogadores atingindo o seu pico de performance numa linha relativamente próxima, tá? Eu acho que, assim, nesse caso, não é tão ruim assim. O DeRozan é um jogador que ele entrou muito atlético mesmo, mas aí ele conseguiu desenvolver bastante habilidades, principalmente nessa meia distância aí. Eu acho que ele vai ser um jogador que vai envelhecer bem aí, e o Vucevic também é super técnico, né? Ele não conta muito com
a capacidade atlética dele. Então eu acho que até pode vir a encaixar bem. Aí, indo para o próximo tópico, que é a timeline dos jogadores em relação ao contrato, aqui eu coloquei mood como se fosse o humor deles, né? Uma coisa que está acontecendo muito são esses jogadores estrelas, né? Tipo o Bradley Beal, o Damian Lillard, começando a expressar um certo descontentamento, né? Então esse humor aí entra nesse ponto. E a gente também precisa considerar quando que o contrato desses jogadores termina. O Zach LaVine, que é o jogador da posição 2 aí do Chicago Bulls, ele vai ser elegível até uma extensão de contrato de 5 anos. E o que poderia acontecer? Pensa assim, ele tá no Chicago Bulls, ele jogou no Timberwolves, ele nunca foi para os playoffs. É um jogador que a mídia já fala que é um jogador de calorias vazias, né? Que ele faz boas estatísticas, mas numa equipe que não leva nada. Que nem falavam antes do Devin Booker, né? Até ele ter uma equipe melhor. Então, do lado do Chicago Bulls, se essa equipe quer estender o Zach LaVine, é importante mostrar para ele que a equipe ao redor dele está se desenvolvendo, que ele pode construir a carreira dele ali, que ele vai conseguir disputar os campeonatos. Porque se a equipe continuasse nesse nível super baixo, né, não era nem mediocridade, porque nem foi para os playoffs, o Zach LaVine provavelmente iria falar, não quero estender com vocês, eu vou ser um free agent, vou ser um agente livre quando o meu contrato terminar. Então, para a gerência, é importante mostrar para os jogadores que eles querem manter, que eles estão trabalhando para ter boas peças ao redor deles. Por isso que, por exemplo, no caso do Damian Lillard, é um tanto preocupante, porque o Blazers não fez praticamente nada, né, de movimentação, simplesmente trocou o técnico e algumas peças pequenas assim ao redor, mas não teve grandes movimentações, não teve nenhum jogador de expressão que entrou para a equipe. Então aqui a gente pode considerar que o humor aí do Damian Lillard deve estar mudando bastante, mesmo que ele não tenha uma restrição em relação ao contrato, tá? Ele ainda está assinado por mais 4 anos. Mas esse fator aqui do humor é muito importante considerar, tá? E a questão do jogador ter esse lado mais de lealdade, o que o Damian Lillard sempre mostrou ter, mas parece que está chegando num ponto de estopim aí. O Bradley Beal é outro, né? Que sempre falou que queria ganhar em Washington e tal. Ele parece que pelo menos vai experimentar aí como que vai ser o novo time do Washington. Mas é um outro candidato aí que no futuro pode mostrar um certo descontentamento. Um outro, né, que está nessa mesma situação agora é o Ben Simmons, né? Ele tem um contrato longo, mas a relação dele com a equipe já foi já foi pro brejo aí, né? Aí um outro fator que a gente tem que sempre considerar são as escolhas de draft, tá? Eu vejo que muitos fãs assim mais casuais não têm essa ideia do peso das escolhas de draft, mas isso é muito importante, principalmente dependendo da equipe e a localização dela. Por isso que a gente vê, por exemplo, o Oklahoma City Thunder, né? Por exemplo, uma das trocas recentes que eles fizeram foi com o Utah Jazz, né? E eu até já vou linkar com outro fator aí de troca que é importante em relação ao contrato. E aí eles absorvem o contrato do Derek Favors, que era um jogador que estava com um contrato relativamente, assim, um contrato médio, né? Mas aí o Thunder fala, eu vou pegar esse contrato aí que você tem do Utah Jazz, né, do Derek Favors, mas você me dá uma escolha de draft em troca. Aí o Oklahoma City fez o quê? Eu te dou uma escolha de segundo round, você me dá o Derek Favors, eu absorvo o contrato dele, mas você também me dá uma escolha de primeiro round. Então o Thunder é a equipe aí que está com mais escolhas de primeiro round nos próximos anos aí de draft. E por que é interessante uma equipe como o Oklahoma City Thunder acumular escolhas de draft? Porque é uma equipe que não tem um apelo muito grande para os jogadores de grande nome falar, não, ano que vem eu quero muito jogar no Oklahoma. Ninguém vai falar isso. Então, times como Oklahoma, Memphis, Denver, Utah, essas equipes de mercados menores, né, Milwaukee, normalmente você não vai ter grandes jogadores falando que querem ir para lá, a menos que já seja um time bem construído e aí algum jogador quer ir lá para competir pelo campeonato, né? E aí a equipe ela busca ter o seu talento através de aquisições do draft, né? Então, tendo várias balas aí no revólver para atirar, alguma delas vai acertar e ter algum jogador bom, né? Eles já conseguiram estender aqui o Shea,
E aí, se eles conseguirem acertar numa próxima escolha ou empacotar esse monte de escolhas para conseguir um jogador bom, dá bastante opções para essas equipes que não são destinos de jogadores, assim, eles querendo ir para essa cidade, tá? Deixa eu ver aqui. Peraí. Então, escolhas de draft, né, é um fator importante. O próprio Oklahoma, né? Eles tinham selecionado Alperen Sengun na 16ª escolha desse último draft, e aí trocaram por 2 escolhas protegidas, né? Do Houston Rockets. Então, eles tentam aumentar esse capital de escolhas de draft. Então, sempre que você vir algumas trocas, né? A do DeMar DeRozan, né? Foi um exemplo, porque o Chicago Bulls abriu mão de uma escolha de draft para conseguir o DeMar DeRozan. Então já foi mais uma perda de escolha de primeiro round, considerando que eles também já usaram 2 escolhas de draft para conseguir o Nikola Vucevic. Então o Chicago Bulls meio que deu um all-in aí, sabe? Ele jogou todas as moedas, é um mercado relativamente grande, né? Então tem esse apelo também para outros jogadores que estiverem no mercado de buyout, se eles quiserem competir pelo título e irem para o Chicago Bulls, por exemplo, pode ser uma opção aí. Tá? Então, digamos que o Patrick Williams não vingue muito assim ainda nesse começo, e um jogador do porte vai semelhante do que aconteceu com o Blake Griffin, falar, não, quero ir para Chicago, eu sou de Chicago, quero ir para lá. Né, num jogador de posição 4, pode vir a acontecer agora que o Chicago fica mais próximo aí de disputar pelo menos uma posição de playoffs, tá? Então a gente tem que considerar todos esses pontos aí. O próximo que a gente tem que analisar é a urgência da gerência. Uma coisa que aconteceu no ano passado e acabou dando super certo foi o que o Atlanta Hawks fez no ano passado. Porque eles adquiriram o Danilo Gallinari, quem mais que foi? Foram uma série de jogadores, deixa eu ver aqui. Eles trocaram pelo Clint Capela também, e assinaram o Bogdan Bogdanovic, né? Então foram 3 assinaturas que pareceu que eles estavam tentando acelerar o processo. Eles estavam com uma peça jovem aí, o Trae Young, né? E o John Collins bem promissores, e parecia que poderia estender mais algum tempo, mas estava com uma certa pressão dos donos do Atlanta Hawks para a equipe ser competitiva. Aí a gerência foi lá e falou, não, vamos contratar quem dá aqui para pelo menos a gente tentar ganhar alguma coisa, e acabou dando super certo para eles. Então, algumas medidas, às vezes, mostram uma certa urgência. Eu não me recordo... Perdão. Eu não sei direito como é que estava a situação do Chicago Bulls, para eles começarem a usar todas as balas aí, né? Pegar o Vucevic, tentar fazer esse sign and trade do DeRozan, assinar o Lonzo Ball. O Lonzo Ball foi super bom. Assinar o Alex Caruso, né? Então, são movimentações aí significantes, né, que mexem bastante na folha salarial e no capital de draft dos anos seguintes. Então parece que eles estão agindo com uma certa urgência aí. Tá? Então esse aqui é um outro ponto que a gente tem que considerar também ao ver as trocas e as contratações. Outro ponto que eu até mencionei, né, no Oklahoma City Thunder é em relação à localização da equipe. Você vai ver então, por exemplo, a equipe como o Lakers, né? O Lakers vai lá e usa quase toda a folha salarial em LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook. Aí eles têm a exceção de mid-level e salários mínimos para preencher a equipe inteira. E a equipe tem que ter no mínimo 12 jogadores até 15. Né? Mas eles conseguem mesmo assim, porque eles estão em Los Angeles. Então a maioria dos jogadores, né, das pessoas ali, tem esse desejo de morar em Los Angeles. É uma senhora cidade aí, né? Então é tranquilo para eles, mesmo que eles coloquem muito dinheiro em pouquíssimos jogadores, para eles conseguirem completar essa folha salarial com salários mínimos é relativamente fácil, porque muita gente quer ir para lá. Tá? Isso é o que não acontece com mercados menores, que nem eu falei, do Oklahoma City Thunder, o Memphis, que buscam se desenvolver mais através do draft mesmo. Tá? E tendo moeda de capital de draft para fazer trocas e conseguir algum jogador. Deixa eu ver aqui. Troca de favores, né? Isso daqui também acontece. Não é algo que assim é muito explícito e tal. Mas, por exemplo, o Gerson Rosas, que é eu acho que é o General Manager do Knicks, ele era agente. E aí ele consegue ter um agente de jogador, né? Então ele é tipo representante, assim, dos jogadores.
E aí sempre tem essas trocas, assim, ah, você me ajuda aqui, mas no futuro, tal, se tiver uma troca, enfim, você me ajuda do outro lado, ah, beleza, não, pega esse salário aqui, mas depois... Então tem esses acordos, assim, meio por baixo dos panos que acaba acontecendo, raramente vai ser, assim, com nomes muito grandes, né, você vai ver em trocas menores aí, um time que absorve o salário de fulano, ou... acaba oferecendo um pouco mais de dinheiro para o jogador, que é do agente, que tem vários outros jogadores, né? Então tem alguns grandes agentes aí que tem bastante poder, em especial o Rich Paul, que é o agente do LeBron James, né? E ele também é o agente do Ben Simmons aí, que provavelmente vai ser movido. Então é difícil, por exemplo, um agente desse porte aí ter o seu jogador indo para uma condição que ele não quer, tá? Porque ele influencia muitos outros jogadores. Um caso que acabou dando super errado agora foi o agente do Dennis Schroeder, né? Que provavelmente falou para ele, ou o Dennis Schroeder mesmo falou, não, eu mereço muito mais dinheiro aí do que isso, vou apostar em mim mesmo, e acabou dando super errado. Tá? Aí, um outro ponto que é super importante a gente considerar é o salário, né? Aqui eu já vou falar junto, né? O salário e a taxa salarial, a multa que tem se você passa o teto salarial, né? Eu já falei em alguns vídeos sobre isso, mas imagina que você tem um montante que é possível você pagar toda a sua equipe. Então, todos os 15 jogadores que você pode ter na equipe tem que estar nesse teto salarial, não pode ultrapassar isso, né? Mas até pode ultrapassar um pouquinho. Existe o soft cap, que é o teto mais macio, né? Que se você passa, você tem algumas restrições quando isso acontece. E se você passar disso, você tem uma multa, né? E um dado até interessante, uma das aquisições mais caras que teve no ano passado, nem sei se você já ouviu falar desse jogador, é o Kelly Oubre Jr., que ele foi trocado algumas vezes no ano passado e ele acabou indo para o Golden State Warriors, né? Até um caso curioso, porque o Warriors estava com uma folha salarial super alta e já estava alta há alguns anos, então ele passa a ser um violador de repetidas vezes desse teto salarial. E aí o Kelly Oubre, que tinha o salário, quer ver, de 14,4 milhões, acabou custando para o Golden State Warriors no ano passado 82 milhões. Tá? Então aqui a gente está falando de um... Quanto que fica isso aqui? 5, 6... Quase 6 vezes a mais, é isso? É isso, né? Quase 6 vezes a mais do que ele custaria normalmente, porque o Golden State já estava muito acima aí desse teto salarial, né? Estava pagando uma multa repetidas vezes. Então esse é um fator que as equipes têm que considerar bastante na hora de contratar os jogadores, e algumas gerências, por exemplo, que não têm os donos, né, não querem, eles querem economizar mais dinheiro, eles podem acabar tomando medidas que vão em direção a isso. Por exemplo, aquilo que eu falei do Derek Favors, o Utah Jazz ele não iria conseguir reassinar o Mike Conley e manter o Derek Favors, né, e ficar longe da multa, né, por ter passado o salário. Então eles tinham que abrir mão de algum salário, optaram pelo Derek Favors, mandaram para o Oklahoma City Thunder, e aí o Derek Favors sai dessa obrigação salarial aí, né, contratual do Utah Jazz, e aí eles abriram espaço e não vão pagar a taxa, tá? Aqui eu tinha colocado uns outros links aqui, umas outras abas, aquilo que eu falei sobre a equipe querer assinar ou até pagar mais caro por um jogador. Isso acontece, por exemplo, o Hornets, quando ele contratou no passado o Gordon Hayward, foi visto como um overpay, como se eles tivessem pagado mais do que o Gordon Hayward valia na época. E é verdade, né? Nenhuma equipe estava oferecendo esses 120 milhões por 4 anos para o Gordon Hayward. Aí o Charlotte foi lá e ofereceu. Por quê? Charlotte não era uma equipe, não é uma equipe, né, que muitos free agents buscam ir. Então ele acabou indo pelo dinheiro mesmo, porque foi o time que mais ofereceu grana para ele num contrato mais longo do que estava recebendo antes. Ele acabou optando por lá. Então, mercados pequenos acabam sendo forçados aí, às vezes, a pagar mais pelos serviços dos jogadores para conseguir tê-los na equipe, tá? Porque eles não têm esse apelo da localização. E aqui... aqui, por exemplo, eu peguei a última troca que teve, né? Do Patrick Beverley indo pro Minnesota Timberwolves, né? Foi um tanto curioso, né? Porque ele tinha acabado de chegar no Grizzlies e aí ele foi trocado logo em seguida pro Timberwolves ali. Ele foi junto com o Rajon Rondo, né, pro Grizzlies, mas outra coisa que a gente tem que considerar, o Grizzlies
tá com, acho que 20 jogadores na folha salarial, e eles têm que cortar vários jogadores por causa das regras mesmo, eles têm que cortar jogadores. E aí tem gente analisando, como que o Rondo vai ser lá no Grizzlies e tal, como mentor do Ja Morant. Isso não vai acontecer, né? É muito provável que isso não aconteça, porque a equipe precisa cortar jogadores, é muito provável que o Rondo ou seja trocado, ou o Grizzlies pague o buyout dele para ele ficar livre, e aí ele provavelmente assinar com o Lakers, talvez, né? Mas a chance dele ficar na equipe é muito pequena. O Grizzlies está indo numa outra direção aí, até encaixaria como essa parte de mentor, mas o Rondo mesmo ele deve estar querendo disputar títulos, né? E aí o Grizzlies ele conseguiu pelo Patrick Beverley, que é um contrato que vai expirar no final do ano, que é um outro ponto importante para a gente considerar também, que nem eu tinha falado aqui do timeline dos contratos, é quando que os contratos vão vencer, tá? Então, no caso do Atlanta Hawks mesmo, que eu tinha comentado já. É uma equipe que tem vários jogadores jovens que são muito bons. Só que é impossível pagar todos os jogadores muito bons ao mesmo tempo. Por que eles conseguem ter esses jogadores jovens muito bons agora? Porque eles draftaram recentemente e o contrato dos novatos é de 4 anos e é num valor pequeno. Então eles conseguem ter múltiplos jogadores desses. Só que quando for a hora de ter que pagar esses jogadores, ter uma extensão de 150 milhões, por exemplo, não vai dar para fazer isso para todo mundo. Então são equipes que têm que ter isso em mente e se prevenir em relação a isso. Então é muito provável que essa equipe empacote, né, faça um pacote de 1 ou 2 jogadores jovens, o Gallinari, por exemplo, para adquirir um jogador mais expressivo, mas que tenha um montante já de todos esses salários, tá? Isso é muito provável de acontecer. Então são outros pontos que a gente tem que analisar nessa parte mais matemática dos contratos, de quanto custa e quando vai expirar também. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e entendido um pouco mais sobre como que as pessoas pensam, né? Analisam se vale a pena fazer uma troca ou uma contratação de jogador. Você lembra de se inscrever no canal aqui para a gente atingir pelo menos os 1000 seguidores, poder fazer lives aí com vocês e falar mais diretamente. E também se você quiser participar do Fantasy da NBA, que é tipo um cartola, eu montei uma liga aqui, é totalmente de graça, tá? Eu não ganho nada com isso, é só diversão mesmo, que é desse sports.ws/fantasy basketball. Tá, eu vou deixar, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Dá uma olhada, eu acho que foi o vídeo anterior a esse aqui, então vê lá na aba vídeos, o vídeo anterior, vou ver se eu deixo o card aqui em cima também. Se você quiser participar, ainda temos, acho que 17 vagas, tá? Então começou agora, eu queria fazer uma liga de brasileiros aí, eu posso dar qualquer tutorial para você que quiser aprender também, e é super divertido que a gente vai poder jogar juntos aí, beleza? Valeu, se cuida, ótima semana e até a próxima.